Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui, dia 5 de setembro de 2025. Seja muito bem-vindo. Chega deixando o seu like, mãozinha que tá aqui embaixo, gente, é muito importante. Compartilha para os amigos. O YouTube vai entregar para outros vascaínos se você deixar o seu like, comentar, engajar com o vídeo. Tem o hype aí, tem a função hype. Hypa esse vídeo aí também que é bacana demais. E se é novo, seja bem-vindo aqui à sua casa. Fanático Vascaíno, o canal que mais cresce falando de Vasco da Gama, olhando no seu olho. Bom, vamos falar sobre Ryan, aproveitamento enquanto mandante, sequência no Rio de Janeiro, quem volta e Leandrinho sendo negociado. Tudo isso e muito mais agora, começando com Leandrinho. O Clube Bruges, informação do Vene Casagrande, negocia com o Vasco a contratação em definitivo do jovem lateral esquerdo de 20 anos de idade. Muito bom. Janela fecha na Bélgica no dia 8 de setembro. Então o Vasco pode negociar esse atleta, que já esteve emprestado na Arábia, e há uma expectativa realmente de um valor considerável, né? Que seria um valor considerável, 4, 5 milhões, até porque ele não performou ainda o suficiente no futebol profissional, vem da base como uma grande promessa, mas é um atleta que o Vasco, na negociação, entende que tem que manter, inclusive, um percentual de uma futura venda, de um mais-valia. Então a tendência é que o Leandrinho, que não tem sido utilizado pelo Diniz, a primeira opção é o Vitor Luiz, e o Robert Renan, que está chegando, faz até a função de um lateral esquerdo, se precisar, é o Leandrinho realmente ser negociado em definitivo, com o Vasco ficando com um pedacinho de uma futura negociação. Ryan. Gente, foi um pedido um pedido do Diniz, que o Ryan não saísse. Simples assim. Né, que o Vasco conseguisse mantê-lo, até porque entende o Diniz, e eu concordo com ele, que potencializando o Ryan, ele sairia por muito mais do que agora. Agora uma proposta chegaria pelo Ryan, principalmente pela base, seleção de base, onde ele tem jogado, tem performado, e agora nas mãos do Diniz também, talvez uma proposta em torno de 10, 15 milhões de euros. Fosse nessa casa. O Vasco já renovou o contrato com ele e está tratando de uma nova renovação, para ampliar a multa. E aí o Vasco trabalha com um número para o ano que vem ele performando de 30 milhões para cima. Óbvio. É jogador com esse potencial. Ah, você tá maluco, Fábio? Porra, ele tem uma preguiça. Amigo, ele precisa intensificar em campo, ele precisa ter mais performance. Ele. E somente ele pode fazer isso. Tecnicamente, ele é muito bom jogador, ele é forte fisicamente, tem uma patada com a esquerda. Se ele se conscientizar que pode fazer a diferença dentro de campo, amigo, difícil, hein? Difícil ele não ser avaliado nessa casa de 30 milhões. Ó, só uma informação, hoje não teremos o nosso programa Na Conta Cato ao meio-dia, porque ao invés do Na Conta eu irei gravar uma entrevista exclusiva para você, torcedor vascaíno. Com quem, Azevedo? Não posso falar, tá? Mas haverá sinais. Simples assim. Pronto, hashtag pronto, falei. Deixa eu falar sobre a sequência em casa, né? O Vasco tem uma sequência agora que é fundamental para dizer o que o Vasco quer na temporada. Botafogo, dia 11, Milton Santos, Copa do Brasil. Avançando, chega a uma semifinal de novo dessa competição importantíssima e bota quase 10 milhões de reais em premiação no bolso. E só vai jogar em dezembro. Coisa linda para o Vasco. Porque ele vai focar só no brasileiro, não vai ter nenhum meio de semana com jogo de campeonato de Copa do Brasil. Aí vem o Campeonato Brasileiro. Dia 14 recebe o Ceará em casa. Carlos Cuesta vai estrear, já está inclusive no bid, colombiano, que vem para ser titular. O Hugo Moura está fora, com certeza ele vai jogar na vaga do Hugo Moura. E aí o seguinte, torcedor. Ceará dia 14, Flamengo no Maracanã, meio a meio torcida, não tem negócio de visita, meio a meio, porque foi assim a reciprocidade do primeiro turno, que foi 0-0. Depois, isso dia 21, dia 24, Bahia em São Januário, jogo atrasado, e o Cruzeiro, dia 27. Nos 12 próximos pontos que nós vamos disputar, qual é a conta que você faz? Antes de você escrever aqui e responder, eu lembro que o GE trouxe um levantamento preocupante. O território hostil não tem sido tão hostil para o adversário, porque nós temos apenas 40% dos pontos disputados, conquistados, melhor dizendo, dos disputados em São Januário. 12 dos 30 disputados nós ganhamos. Muito pouco. O Vasco tinha que fazer, no mínimo 20 pontos dos 30 em casa.
Vai perder ponto? Claro, mas 20 é um número razoável. A gente está falando de 65% a 70% de aproveitamento. É isso. 8 desses próximos 12. Legal. Se eu colocar aqui um papel para você, ó, assina aqui, ó, toma aqui o papel, assina aí, ó, vai. Vence o Ceará, empata com o Flamengo, vence o Bahia, empata com o Cruzeiro. Tá ruim? Pô, vamos torcer por 4 vitórias. Claro que sim. Mas dentro da realidade, da razoabilidade, você tirar ponto de quem tá lá em cima, somar 8 ao todo, o Vasco dá um salto na tabela. Essa é a sequência para o Vasco dar um salto na tabela. Tietê e Paulo Henrique devem voltar na próxima quinta-feira, lá no estádio Newton Santos, no jogo da volta. Lembrando que em caso de empate, decisão nos pênaltis, quem vencer avança para a semifinal. Gente, vai ser uma grande partida contra o Botafogo, mas a gente tem que olhar a sequência. E não dá para performar como a gente vem performando. E eu imagino que com esse elenco qualificado, como ele foi nessa janela, que foi, para mim, no papel muito boa, agora tem que virar time em campo, o Vasco consiga performar e somar, subir na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, porque nós merecemos. Hora de falar sobre o Vasco da Gama numa fase bem zicada. O mês de agosto registrou o maior número de baixas médicas em um único mês desde 2020. Foram 8 entradas no departamento médico de 7 jogadores diferentes. O único a entrar 2 vezes foi o PH, que teve um desconforto. Eu vou citar cada uma das lesões, beleza? Só para lembrar antes das lesões, que o último mês em que havia sido constatada tanto problema médico havia sido em setembro de 2020, com os mesmos 8 problemas. Contei para vocês que o PH foi o recordista de aparições no departamento médico no mês passado. Ele teve um edema na coxa e dores na coxa. Já o Jair teve um problema seríssimo no joelho, várias lesões que vão deixar de fora por pelo menos 1 ano. Thiago Mendes teve dores na panturrilha, o Paulinho uma lombalgia, o Tietê lesão muscular, o Matheus Carvalho passou por cirurgia por conta de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho, enquanto o Guilherme Estrela teve inchaço no joelho. Até por isso, esse tempo de recuperação por conta da data FIFA vai ajudar o Fernando Diniz e companhia. O Vasco precisa de mais vitórias depois do triunfo contra o Sport para se afastar de vez da zona do rebaixamento. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que procura um zagueiro na Série B do campeonato. Procura? Que história é essa? Bora explicar algo que repercutiu bastante na minha live feita nessa quarta-feira. Vários torcedores do Vasco perguntando: Nicola, quem é o zagueiro da Série B que o Vasco pretende contratar? Qual é essa negociação? Tá perto, tá longe? Eu confesso que eu não entendi nada. Fui buscar nas redes sociais e há uma série de pessoas especulando que depois de não chegar a um acordo com o Saldívia, zagueiro que pertence ao Colo-Colo, o Vasco concentra suas forças na aquisição de um atleta que joga na 2ª divisão. Pessoal, essa possibilidade inexiste. O Vasco não pode contratar ninguém da Série B, da Série C, da Série D ou da Série A. Janela de inscrições para reforços terminou na última terça-feira às 23h59. Ou seja, se há um jogador empregado em outro clube, ele não pode ser contratado por outro time até janeiro do ano que vem, quando a janela por aqui reabre. Vou citar o exemplo claro do Medina, zagueiro que pertence à Ferroviária e tem sido oferecido, ou estava sendo oferecido, para vários clubes brasileiros, entre eles o Vasco e o São Paulo. Ferroviária queria colocar o Medina num clube com mais visibilidade, assim como o Carlão, centroavante da equipe. Só que, como Vasco e São Paulo não se empolgaram com a ideia do Medina, o negócio não avançou e acabou não acontecendo. Agora, com a janela de inscrições fechadas, o Medina e o Carlão não podem sair da Ferroviária. A única exceção em relação ao fechamento da janela de inscrições diz respeito a jogadores desempregados. Então, se um atleta já estava desempregado na terça-feira, quando a janela de inscrições se encerrou, esse cara tem autorização até o dia 12 de setembro para ser contratado. Vou citar mais um caso específico para facilitar o entendimento. Luizão, zagueiro de 23 anos de idade, formado na base do São Paulo. Na base ele jogava ao lado do Beraldo. Foi vendido para o West Ham e 12 dias atrás, ele rescindiu seu contrato com o West Ham. Está livre no mercado. Esse sim pode ser contratado pelo Vasco ou por qualquer outro clube brasileiro até o dia 12 de setembro, mesmo com o fechamento da janela de inscrições. Deu para entender? E aí pessoal, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo.